Bem-vindos a mais um desenho de Vamos nos divertir desenhando juntos. Vamos descobrir agora mesmo a história de hoje. O destino de Megara, uma aventura extraordinária. Numa terra distante, onde as colinas eram douradas e o céu parecia pintado à mão por um artista divino, vivia uma jovem chamada Megara. Meg, como a chamavam carinhosamente, era conhecida em toda a Grécia não só pela sua beleza, mas também pelo seu espírito indomável. No entanto, o que a diferenciou foi o seu passado, uma história complicada de coragem, amor e sacrifício. Megara foi salva pelo herói Hércules, o semideus de força extraordinária, e juntos enfrentaram inúmeras aventuras. Mas a vida de Megara nunca foi fácil. Depois de encontrar seu final feliz com Hércules, ela pensou que seus problemas finalmente haviam acabado. No entanto, o destino tinha outros planos. Um convite misterioso. Numa manhã de verão, enquanto o sol iluminava as colunas de mármore do templo de Zeus, Meg recebeu uma carta. O pergaminho estava embrulhado em uma fita dourada e cheirava a ambrosia. Ao abri-lo, encontrou uma mensagem escrita com uma caligrafia elegante. Querida Megara, você demonstrou uma coragem e uma força que poucos mortais possuem. Mas o seu destino ainda não foi cumprido. Venha ao templo de Moira na próxima lua cheia. Lá você descobrirá sua verdadeira missão. Meg ergueu uma sobrancelha. Minha verdadeira missão? Já não tive o suficiente? Ele murmurou, mas por dentro ele sabia que não poderia ignorar aquele convite. Hércules, que estava treinando com seu fiel cavalo alado Pégaso, notou a expressão pensativa de Meg. Meg, está tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se dela. Recebi isto, respondeu ela, entregando-lhe a carta. Hércules leu com atenção e sorriu. O destino não escreve para qualquer um. Deve ser algo importante. Mega suspirou. Você sabe o que penso sobre profecias e destinos escritos. Mas se for realmente importante, acho que não tenho escolha. Hércules colocou a mão em seu ombro. Você não está sozinho nisso. Eu irei acompanhá-lo. Megara sorriu para ele, agradecida. E assim, junto com Pégaso, partiram em direção ao templo de Moira, sem saber das provações que os aguardavam. Os 3 testes. O templo de Moira ficava em uma montanha envolta em uma névoa espessa. Quando Megara e Hércules chegaram, foram recebidos por Cloto, Laquesis e Atropos, os 3 destinos. Eles eram imponentes e misteriosos, e seus olhos pareciam ver através da alma. Megara, começou Cloto, o mais novo, tecendo o fio da vida. Você foi convocado porque seu destino está entrelaçado com o da humanidade. O mundo está em perigo, continuou Lachesis, que mídia o fio. Uma antiga força obscura, selada há séculos, está despertando. E só você pode detê-la, concluiu Atropos, que cortou o fio. Mas primeiro você tem que enfrentar 3 testes. Cada prova testará um aspecto do seu caráter: coragem, sabedoria e coração. Megara sentiu-se sobrecarregada. Mas não sou uma heroína como Hércules. Por que eu? Porque a força não salva o mundo, respondeu Cloto com um sorriso enigmático. É o coração. Hércules apertou a mão de Meg. Somos 2. Enfrentaremos essas provações juntos. Mas o destino balançou a cabeça. Apenas Megara pode enfrentar essas provações. Você, herói, deve esperar aqui. Megara engoliu em seco, mas depois ergueu o queixo. Tudo bem, estou pronto. A primeira provação, a Caverna do Medo. A primeira prova levou Megara a uma caverna escura, onde todas as sombras pareciam vivas. Uma voz profunda soou ao seu redor. Enfrente seus maiores medos ou você será consumido por eles. De repente, visões de seu passado apareceram diante dela. Ela viu o momento em que sacrificou tudo por amor, apenas para ser traída. Ele reviveu a dor da prisão sob o Hades e o medo de perder Hércules. Megara sentiu-se oprimida, mas depois lembrou-se das palavras de Hércules: o passado não define quem você é, somente suas escolhas fazem isso. Respirando fundo, ele encarou as visões. Você não é real. Meu passado me tornou mais forte e não vou deixar o medo me controlar. As sombras desapareceram e uma luz quente encheu a caverna. Megara passou no primeiro teste.
O segundo teste, o Enigma da Sabedoria. O segundo teste levou Megara a um jardim encantado, onde um antigo guardião a acolheu. Ele era um ser feito de luz, com olhos que brilhavam como estrelas. Para passar neste teste, você deve resolver um enigma, disse o zelador. Se você errar, ficará preso aqui para sempre. O enigma era complexo, falava de escolhas, de consequências e do valor do sacrifício. Megara pensou com cuidado, lembrando-se de tudo o que aprendeu com suas experiências. Finalmente, ele respondeu com confiança. O zelador sorriu. Você demonstrou rara sabedoria. O segundo teste foi aprovado. O terceiro teste, o coração do herói. No terceiro julgamento, Megara foi levada para uma aldeia devastada por um exército de sombras. Os habitantes choravam e imploravam por ajuda. Para passar neste teste, disse uma voz, você deve fazer uma escolha, salvar a vila ou recuperar o artefato necessário para impedir o ataque. Megara sabia que o tempo era curto, mas olhando para os olhos desesperados dos habitantes, ele tomou a sua decisão. Não posso abandonar essas pessoas. Com coragem e engenhosidade, ele enfrentou as sombras, conduzindo os habitantes para um local seguro. No final, a aldeia foi salva e o artefato apareceu magicamente em suas mãos. Uma voz soou, você provou que o verdadeiro coração de um herói reside no amor e na compaixão. Você passou no terceiro teste. Um presente inesperado. Antes de sair da aldeia, uma idosa aproximou-se de Megara com um objeto embrulhado em pano bordado. Isto é para você, disse ele, com a voz trêmula. Disse que pertence àqueles que têm um coração puro. Megara abriu o pacote e encontrou uma pedra brilhante que brilhava com uma luz suave, mas reconfortante. É um amuleto de coragem, explicou a mulher. Ele irá guiá-lo em momentos de dúvida. Megara aceitou o presente com gratidão, sentindo o peso de uma nova responsabilidade, mas também um calor reconfortante. Hércules, observando-a de longe, percebeu o quanto Meg havia crescido e o quanto seu espírito havia ficado ainda mais forte. Um encontro com o diretor do Crepúsculo. No caminho de volta ao Templo de Moira, Megara encontrou uma entidade enigmática que se apresentou como o Guardião do Crepúsculo. Era um ser envolto num manto de estrelas, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Megara, suas provações ainda não terminaram, disse o Guardião. Você mostrou coragem, sabedoria e coração, mas agora precisa enfrentar a si mesmo. O que espera por você no templo testará todas as suas crenças. Megara olhou para ele, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. E se eu falhar? Não tema o fracasso, respondeu o Guardião. Você tem medo de não tentar. Lembre-se, o verdadeiro heroísmo não está na ausência do medo, mas na perseverança apesar dele. Com essas palavras enigmáticas, o Guardião desapareceu, deixando Megara com uma nova determinação. O selo da escuridão. Com as provações concluídas, Megara retornou ao Templo de Moira. Lá, ela recebeu um selo mágico, o único objeto capaz de deter a antiga força das trevas. O destino sorriu para ela. Você provou que é mais do que um mero mortal. Você é um verdadeiro herói. Hércules a recebeu com um abraço. Eu sabia que você conseguiria. Juntos, eles enfrentaram a antiga força negra que estava despertando, usando o selo mágico e as lições que Meg aprendeu durante suas provações. Mas a batalha que os esperava testaria não só a sua coragem, mas também o vínculo que os unia. O alvorecer da batalha. A noite estava densa e silenciosa quando Megara e Hércules se encontraram diante do portal que levava à prisão das trevas. O ar estava cheio de tensão e o chão sob seus pés tremia ligeiramente, como se a própria terra sentisse o perigo iminente. O sigilo brilhava nas mãos de Meg, pulsando como um coração vivo. É aqui que tudo termina, disse Meg, olhando para Hércules. Ou pelo menos é aqui que tudo muda. Hércules apertou a mão dela. Não importa o que aconteça. Vamos enfrentar isso juntos. Ao passarem pelo portal, foram recebidos por uma paisagem surreal. A escuridão não era simplesmente uma ausência de luz, estava viva, uma força palpável que parecia querer engoli-los. No centro daquele nada pulsava um ser titânico, envolto em chamas negras e sombras rodopiantes. Era Nyx, a antiga deusa da noite.
Mortais, Nyx e Bilo, vocês realmente acreditam que podem parar uma força eterna? Megara deu um passo à frente, segurando o selo nas mãos. A força não para você, Nyx. É o coração. Nyx riu, uma risada que ecoou como 1000 trovões. Veremos se o seu coração é suficiente. O renascimento da luz. Megara colocou o selo no coração sombrio e pronunciou as palavras que o destino havia sussurrado em sua mente. Uma luz ofuscante explodiu, varrendo todas as sombras. Nyx gritou, e sua forma titânica se dissolveu, presa no selo para sempre. Quando a luz diminuiu, Hércules correu em direção a Megara. Ele a encontrou ajoelhada, o selo apertado nas mãos, o rosto pálido, mas sereno. Meg, ele gritou, envolvendo os braços em volta dela. Conseguimos, ela sussurrou, com um sorriso cansado. A escuridão acabou. Obrigado por assistir. Assista a outro vídeo no nosso canal. Vamos nos divertir desenhando juntos, onde outro personagem único embarca em uma nova aventura.